Som. Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus. Antes da minha palavra, antes que eu me esqueça, já estou fazendo parte do clube do Josué, né? Então, antes que eu me esqueça, né? Hoje à noite teremos a presença do irmão Mário, aquele que trabalha com livros, tá? Ele excepcionalmente neste mês estará hoje, no último domingo, e não no primeiro domingo de cada mês, hoje à noite. Então, se você quiser presentear alguém com um livro, quiser saber quais são as últimas publicações nas editoras evangélicas, venha hoje à noite, 18h30, ele também estará aí. Muito bem. Nós, além de comemorarmos os 67 anos da nossa igreja, nós evangélicos, também estaremos comemorando amanhã os 505 anos da Reforma Protestante. E é sobre ela que queremos dar alguma atenção nesta manhã. Antes de falarmos sobre a Reforma Protestante, abram suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso de número 1. Não nos deteremos exclusivamente neste texto, mas ele servirá de orientação para a nossa exposição nesta manhã. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Este, irmãos e irmãs, é o cerne do Evangelho. É o cerne da mensagem do Evangelho, essa mensagem é pregada há 2000 anos. Se queremos conhecer o núcleo duro do Evangelho, é este aqui. É o Evangelho que deve ser pregado conforme Paulo ensinou aqui. Quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei. Ele precisa ser pregado a toda a criatura. E quando toda a criatura e todas as nações ouvirem a respeito do Evangelho, então ensinam as Escrituras que Jesus voltará. Então nós temos que pregar. Nós não sabemos, como nós falamos hoje pela manhã na escola bíblica dominical, se aqueles que nos ouvirem aceitarão a mensagem do Evangelho. Isso não é obra nossa, é obra do Espírito de Deus. A nossa obrigação, o nosso dever é pregar. Esse Evangelho pregado também é o Evangelho da salvação. É o poder de Deus para todo aquele que nele crê. É o poder da salvação. É o que ele diz aqui. Por meio deste evangelho, vocês são salvos. Evangelho da salvação. Quando nós somos declarados justos por Deus, quando nós somos livres da nossa condenação eterna. Condenação eterna é essa justificada por Deus, porque somos pecadores e merecedores da ira de Deus. Por meio da fé em Cristo Jesus, ouvindo este Evangelho, nós somos salvos da ira de Deus. O Evangelho que é a salvação para todo aquele que nele crê. Este Evangelho também anuncia o poder de Deus sobre a morte. É o que ele diz aqui, olha, foi sepultado, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi morto, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. O poder de Deus sobre a morte, a ressurreição.
Cristo é o primogênito de todos nós, é o primeiro, são as primícias. Ele ressuscitou e também haveremos nós de ressuscitar também, para vivermos ao lado dele por toda a eternidade. É isso que nos aguarda. Por isso nós temos que pregar este evangelho, nós temos que crer no poder de Deus, de nos salvar através deste evangelho, e sabemos que este evangelho anuncia a ressurreição, o poder de Deus sobre a morte. Este evangelho foi distorcido durante muitos séculos. Vocês que conhecem a história da humanidade sabem que durante a Idade Média este evangelho foi distorcido. Até que um certo dia, no ano de 1517, 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano da Alemanha, indignado com todas as distorções que ele via, e isso entristecia o seu coração, afixou junto às portas da Catedral de Wittenberg suas 95 teses, denunciando os abusos, denunciando aquilo que ele viu de errado. Este monge agostiniano chamava-se Martim Lutero. É interessante que a vida de Lutero foi sempre manifestou ali, ele sempre manifestou ali um temor a Deus. Ele era um homem que tinha sido preparado para viver uma outra vida, porém, uma experiência em meio ao campo. Ele estava no meio do campo, andando no meio do campo, começou uma grande tempestade. E ele viu ali que os raios caíam muito perto dele, e ele se apavorou, temeu pela sua própria vida, e então o seu olhar voltou-se para os céus, voltou-se para o sobrenatural. E aquela experiência foi marcante na vida dele. Entrou para o mosteiro, entrou para uma abadia de agostinianos, e ali então ele passou a buscar a Deus, mas ele não estava satisfeito. A história conta que ele ia confessar os seus pecados continuamente ao seu superior. Todas as vezes, ele procurava uma abertura para ir confessar os seus pecados ao seu superior. Até chegar a um ponto em que esse superior disse a ele: chega. Quando você pecar de verdade, você vem e confessa o seu pecado. Porque chega, não aguento mais. Né? Mas ele estava insatisfeito, porque ele não se julgava digno de Deus. Ele procurava Deus dentro da casa de Deus. Não é interessante isso? Porque era a única casa que existia, né? Era um mosteiro. E ali então ele não conseguia aplacar a sua sede de Deus. E aí mais uma vez ele se encontrou com o seu abade e disse: olha, o que eu tenho que fazer? E então o seu abade disse: olha, faz o seguinte, vai ensinar Bíblia na universidade. Eu falei: mas não tenho nem para mim. Vai ensinar a Bíblia na universidade. Então ele começou a ensinar salmos, né? Porque o seu mosteiro era conhecido como aqueles que se especializavam em salmos. Eles cantavam salmos, falavam salmos, decoravam salmos. Estavam lavando louça, falavam salmos. Estavam limpando o chão, falavam salmos. Então, os salmos sabia de cor. Então, ele foi para Wittenberg ensinar salmos na universidade. E aí, então, no próximo período letivo, ele começou a ensinar outras disciplinas. Ele teve, então, que se deparar com a carta de Paulo aos Romanos. Ele começou a estudar Romanos. E ali foi a sua libertação. Ele chegou estudando Romanos e chegou no pequeno versículo que nós conhecemos muito bem. Capítulo 1, versículo 17. Porque no Evangelho, este que nós acabamos de citar de forma sumária, né? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Falou: então eu não preciso fazer nada para merecer a minha salvação. Eu não preciso fazer nada para ser justificado por Deus, apenas preciso crer. Foi a eureka de Martim Lutero. Daí
ele começou a escrever as suas 95 teses. Foi uma grande revolução na história da igreja, como nós bem sabemos. E durante todo o desenvolvimento da história da igreja, então os seus seguidores, a igreja protestante, a igreja evangélica, conseguiu sintetizar, vamos assim dizer, todo o pensamento da reforma em 5 lemas, 5 pilares, 5 colunas, que hoje, de uma forma rápida, também vamos expor. 5 solas. Sola, no latim, significa somente, só. Então, 5 lemas que foram levantados durante esses 500 anos da história da Reforma. Não exatamente nesta ordem, mas usei esta ordem. A primeira sola é sola escritura, ou somente a Escritura. A segunda sola, ou solos, solus Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. Sola fide, somente a fé. Soli Deo glória, somente a Deus glória. Então eu vou repetir. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente glória a Deus. Esses são os 5 lemas. Essas são as 5 colunas da reforma protestante, que nós abraçamos também. Se não, vejamos, somente a Escritura. Quando se diz somente ou só, a reforma está se colocando contra aquilo que era vigente em sua época, que admitia outro tipo de autoridade ou de autoridades. Então, quando se diz somente a Escritura, estamos pregando que somente a Bíblia é autoridade para nós. Não há outro livro, não há um outro religioso, não há um outro líder, somente as Escrituras. O nosso único manual de regra de fé e de prática. Nós, os que cremos, sabemos e cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis, da primeira letra do livro de Gênesis, a última letra do livro de Apocalipse, nós cremos firmemente que é a palavra de Deus, é a revelação de Deus ao homem. Se você quiser conhecer Deus, o que dele se diz, você tem que recorrer às Escrituras. Jesus mesmo disse aos judeus: vocês examinam as Escrituras, os judeus examinavam as Escrituras, mas não conseguem chegar a mim. As Escrituras revelam, portanto, a pessoa do nosso Salvador, a pessoa do nosso Deus, e, portanto, nós não podemos abrir mão delas. Quem são os autores das Escrituras? Do lado humano, temos cerca de 40 escritores humanos. 40. Mateus, Lucas, Davi, Salomão, 40. Do lado divino, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus foi quem inspirou cada autor, cada homem que escreveu as Escrituras. Ele guiou, ele orientou, ele supervisionou tudo aquilo que foi registrado conforme a palavra de Deus. Não houve aqui uma situação que ocorre em certos movimentos religiosos, quando a pessoa é tomada por um espírito, perde a sua identidade e acaba ali escrevendo ou até pintando o que o Espírito ordena que faça. Não, o Espírito de Deus respeitou cada personalidade, cada consciência. Mateus continuou sendo Mateus enquanto escrevia o seu evangelho. Lucas continuou sendo Lucas enquanto escrevia Atos dos Apóstolos. Ninguém perdeu a sua consciência, sua coordenação motora. Permaneceram sendo, e o Espírito de Deus respeitou cada individualidade, cada personalidade, não violentou a mente de ninguém. No entanto, cada um deles
registrou exatamente o que Deus quis que registrasse. É a palavra de Deus. Confiável, inerrante. Quando eu digo inerrante, é que ela não contém erros. Alguns dizem, mas a Bíblia não trata de ciência. Não trata mesmo. A Bíblia não foi dada a nós para comprovar a ciência. E nem deve se subjugar à ciência. A Bíblia está além disso. A Bíblia revela-nos a nossa salvação, o nosso Salvador, a obra da salvação. E por isso nós precisamos nos agarrar a ela. Só a Escritura, mais nada. Se alguém oferecer algum outro tipo de literatura, algum tipo de tradição, alguma outra lei, recuse. Só a Escritura. Foi exatamente essa bandeira, o lema da reforma. Não admita nada em termos de fé, em termos de salvação, em termos da nossa comunhão com Deus, a não ser a própria Bíblia. Somente a Bíblia. Os batistas são conhecidos por pregar esse princípio. Nós temos nas Escrituras o nosso único manual de regra de fé e de prática. Não há nenhuma outra autoridade que possa se colocar ao lado e nem tampouco acima das Escrituras. 2 Timóteo, portanto, hoje, para quem nos acompanha, os vocacionados que nos acompanham no nosso curso de pregação, hoje a pregação é temática, viu? Os que estão nos acompanhando, a pregação é temática, tá? Então, 2 Timóteo, capítulo 3, 16, lemos. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Inspirar aqui é theopneustos, que significa soprada por Deus. O Espírito soprou, no entendimento dos autores. E útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada, toda, de Gênesis a Apocalipse. Segundo sola, somente Cristo. Somente Cristo. Só Jesus é o Salvador. Só Jesus é o Senhor. Só Jesus salva. Não há nenhum outro mediador. Não há nenhum outro Salvador. Muitos foram aqueles que pregaram e anunciaram os salvadores. Na Segunda Guerra Mundial, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, em 1933, 34, a Alemanha sofria. Sofria porque já vinha de uma derrota da Primeira Guerra Mundial, estava imersa numa crise gravíssima em termos econômicos, sociais, enfim, em tudo. E surgiu ali alguém que prometeu a salvação da Alemanha. O Führer. E segundo alguns dizem, não existe plural para Salvador em alemão. Só pode ter um Salvador. E ele se apresentou como Salvador. E milhões de alemães abraçaram essa propaganda. Foi Adolf Hitler. E levou o mundo a experimentar uma das grandes tragédias da humanidade. Aquilo que se pretendeu fazer com a criação da Liga das Nações, hoje ONU, Organização das Nações Unidas, ao término da Primeira Guerra Mundial, de que nunca mais teriam grandes guerras, aquilo foi por água abaixo em menos de 20 anos. Os salvadores humanos não podem garantir uma salvação. A salvação da nossa alma é muito mais importante do que qualquer coisa. E somente há um Salvador, e ele tem um nome, Jesus Cristo. Esta é a bandeira da reforma, o lema da reforma. Só a Escritura que revela o nosso Salvador, e só há um Salvador, Jesus Cristo. 1 Timóteo,
Paulo escrevendo ao seu discípulo Timóteo, na primeira carta, capítulo 2, vocês já conhecem, eu vou ler na minha versão, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Só há um mediador. Não há ninguém que possa estar pedindo algo por mim na presença de Deus, e em especial a salvação. Não há nenhum outro mediador. Apenas Cristo Jesus, que está sentado à direita de Deus na sua glória, e que intercede continuamente por nós, garantindo-nos permanentemente a nossa salvação. Só Jesus, só a Escritura. Terceiro sola, somente a graça. A nossa salvação é pela graça, é de graça, graça grátis. Eu preciso reforçar isso hoje. Nós vivemos num mundo que chamamos de mercado religioso, onde parece-nos que tudo tem que ser barganhado com Deus. Desde as mínimas bênçãos, as mais difíceis, nós encontramos mundo aí fora, em especial no Brasil, essa barganha. Faça um propósito, e esse propósito é igual a cifras, a reais. A nossa salvação, você não precisa comprar, você não precisa alugar, você não precisa negociar, fazer um acordo com Deus, porque é de graça. E sabe qual é essa natureza? A natureza dessa graça, graça grátis, que nós não merecemos. Nós não merecemos a nossa salvação, mas Ele de graça nos salva. Graça imerecida, favor imerecido. Já fizemos aqui antes a distinção entre graça e misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus é quando Ele não nos dá o que merecemos. Isso é misericórdia de Deus, quando Ele não nos dá o que merecemos. O que é que nós merecemos? Bom, o que é que eu mereço? Não vou incluir vocês. O que é que eu mereço? De fato, a ira de Deus. É isso que eu mereço. Mas Ele não vem com a sua ira sobre mim. E quando Ele não vem com a sua ira sobre mim, embora eu mereça, estou sendo alvo da sua misericórdia. E o que é graça? É eu receber o que eu não mereço. É eu receber o que eu não mereço. Mereço eu a salvação? Eu? Não. Mas Ele me amou incondicionalmente. E de graça me deu a salvação. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer esforços, obras de caridade, qualquer outra coisa que possa me fazer entender ou imaginar que eu mereça a salvação. Porque eu não mereço a salvação. Ele me concede de graça. Ou seja, a morte de Cristo Jesus na cruz, que me substituiu, foi de graça. Manifestou a graça de Deus. Por isso nós pregamos só a graça. Só Jesus salva. E só a Escritura revela esse evangelho das boas novas do reino. Eu não preciso fazer nada para ser salvo. Não preciso. Se Lutero descobriu isso, mas se Lutero tivesse aprendido talvez antes, estaria aliviado de muitas coisas. Porque a salvação eu não preciso pagar, eu não preciso negociar, eu não preciso fazer absolutamente nada, apenas abrir o meu coração. E aí nós entramos na quarta sola, somente a fé. A nossa justificação é pela fé. Então, vamos ao texto de Paulo, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé.
E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Ou seja, até mesmo a fé é um presente de Deus. Nós não temos capacidade nem mesmo de exercer fé. Está dizendo que até mesmo a fé é um dom de Deus. Não por obras, por isso é graça, para que ninguém se glorie. Vai ser muito interessante ver alguns chegando lá diante do grande juiz, no grande trono branco, e dizer: eu mereço ser salvo. Eu mereço entrar no reino dos céus, porque eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. Fico, desculpa, Senhor, com curiosidade para ficar do lado de Deus para ver a resposta dele, viu, pastor? Só para ver a resposta de Deus, né? É de graça. E por meio da fé. E a fé lida com o invisível. Eu já creio. Sem ter ainda estado aos pés do Redentor, vendo visivelmente, vamos assim dizer, sendo redundante. Eu já creio que estou salvo. Que fui salvo pela graça. E que pela minha fé, que é dom de Deus, eu creio que Ele já me justificou. A minha justificação pela fé. Como nós lemos em Romanos 1,17. Então, o cenário é de um tribunal. O juiz, Deus, eu sou o réu, sou culpado, eu sei que vou ser condenado e executado. Essa é a cena. Tá? E aí então vem o meu advogado. Me defende. Não somente me defende, mas diz ao juiz: eu pago a pena no lugar dele. Tem algum advogado que faça isso? Tem, Josué? Cadê o Josué? Tem não? Tem não. Não, eu assumo a causa dele e, inclusive, eu vou pagar pela penalidade dele. Pode me colocar no lugar dele. Eu o substituo. Pode liberá-lo, que eu vou assumir toda a penalidade. Não tem, não existe. Mas Jesus é o nosso advogado. Ele me substituiu na cruz. E é por meio da fé que vem de Deus, é que eu creio que Ele me substituiu e estou justificado diante de Deus. Mediante essa ação deste grande advogado, é que Deus, o juiz, diz: você agora, Kenji, é justo. Por causa da obra de Jesus. Mas eu? Como assim? Ele morreu em seu lugar. Ele está assumindo a sua condenação. Então você está livre. Eu estou livre? Sim. Quando eu falo, amém, ok, eu estou exercendo fé e esta é a fé. Somente a fé. Só pela fé nós alcançamos de fato a nossa justificação. Nossa justificação, portanto, é pela fé. E finalmente, somente a Deus glória. As Escrituras vêm das mãos de Deus, que revelam o Salvador, que revelam a nossa salvação. A nossa salvação é através da graça, é pela graça e pela fé. Nós temos em Cristo Jesus o nosso único Salvador. Então, somente a Deus glória. Glorificar a Deus é a meta de todo homem. Reza uma confissão de fé, a de Westminster, que o homem foi criado para glorificar a Deus. E ele não está falando, e os estudiosos da confissão de fé, não estão falando da sua própria boca, mas baseados na própria Escritura. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, Paulo ensina, o apóstolo Paulo: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo tem que ser, toda luz tem que ser lançada na pessoa de Deus e não na minha pessoa. É isso que quer dizer glorificar. Toda luz lançada na pessoa de Deus e não na minha pessoa. Que é a mesma atitude de João Batista, né?
Quando falaram, olha, tá pregando, tem esse Jesus que está pregando, e João Batista ainda estava no seu ministério, você se lembra disso? E ele disse, que ele cresça e eu diminua. Essa deve ser a atitude de todos os filhos de Deus. Que ele cresça diante dos olhos dos homens e que nós diminuamos. Isso é glorificar a Deus. No que diz respeito à salvação, portanto, toda glória a Deus. O ofendido, Deus, veio na direção do ofensor, nós. E nós, não somente veio na nossa direção, como ofereceu a vida do seu próprio filho, para que através da morte do seu próprio filho, e o sacrifício do seu próprio filho, nós pudéssemos gozar a comunhão com ele. Caso contrário, isso nunca aconteceria. Glórias a Deus por isso. De forma nenhuma nós iríamos ao encontro de Deus pelas nossas próprias pernas. Porque como disse Paulo, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos zumbis ambulantes aqui. Não tínhamos condições algumas de ir ao encontro de Jesus. Mas Ele veio ao nosso encontro. Lavou os nossos pecados com o seu próprio sangue. Purificou a nossa alma, o nosso espírito. Para que nós pudéssemos ser declarados justos. Para que nós pudéssemos nascer de novo. Sermos novas criaturas. E agora como peregrinos nesta terra, porque nada nesta terra nos pertence, nada. Nós não levaremos nada desta terra para a eternidade, nada. Sabe aquele seu carro predileto? Você não vai levar. O emprego? Não vai levar. Né? A sua coleção de você não vai levar. Você não vai levar, sinto muito. Porque somos peregrinos nessa terra. É por isso que Jesus diz, ajuntem tesouros nos céus e não da terra. Aqui na terra tudo passa. No céu é tudo perene, eterno. Nesta manhã, nós nos lembramos então das 5 colunas, dos 5 pilares da reforma protestante. Uma mensagem que deve permanecer firme nas igrejas evangélicas no Brasil e no mundo. Nunca abrirmos mão disso. Só a Escritura, só Jesus, só a graça, só a fé, só a Deus toda a glória. Nunca nos esquecermos disso. Nesta manhã, porém, se alguém ainda não entregou o seu coração a Cristo Jesus, quer que Ele seja o dono da sua vida, o proprietário do seu destino, quer confiar que de fato Cristo morreu por seus pecados na cruz, que agora você tem a oportunidade de ser uma nova criatura mediante a salvação em Cristo Jesus, quer neste momento entregar o seu coração a Cristo Jesus, eu quero fazer esse convite a você nesta manhã, para que você entregue o seu coração a Jesus, que você possa reconhecer que sem Ele, você não tem a eternidade garantida, que sem Ele não há paz, você há de conviver com seus pecados, com a sua consciência culpada e queimando o resto da sua vida. Se você quer paz no seu coração, queremos dar essa oportunidade, o Espírito de Deus está dando essa oportunidade para você nesta manhã, de você entregar o seu coração a Ele. E o que eu devo fazer para entregar meu coração a Ele? Você precisa confessá-lo como seu Senhor e Salvador pessoal. A palavra de Deus ensina que é com a boca que confessamos Jesus como nosso Salvador. Mas aqui nós vamos simplificar mais ainda. Você pode apenas erguer uma das suas mãos. E com esse gesto estamos entendendo que você está entregando sua vida a Jesus. A igreja e os intercessores estarão orando agora por você. Nesta manhã, alguém que queira se render aos pés de Jesus,
erga uma das suas mãos e eu vou estar orando por você. Amém, amém. Glórias a Deus, amém, amém. Glórias a Deus, amém, amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus, glórias ao Senhor Deus. Vamos orar nesse momento. Quero que vocês me acompanhem nesta oração. Pai querido, Pai amado, houve salvação nesta manhã e te glorificamos por isso. Toda a glória é ao Senhor. Rogamos, meu Deus, que agora teu Santo Espírito, como o Senhor fez em nossas vidas, transforme esses corações de tal modo, Senhor, que sintam uma nova vida pulsar nos seus corações, que sintam a alegria de serem novas criaturas, que a tua paz, a paz que excede a todo entendimento, tome conta dos seus corações, que possam experimentar diariamente a alegria da salvação, Senhor. Abençoa essas vidas que levantaram essas mãos, meu Deus, para que possam contemplar com seus próprios olhos, ó Deus, a manifestação gloriosa do teu poder nas suas vidas. Obrigado, meu Deus. Também te pedimos por todos nós, que possamos nos manter fiéis à tua palavra, que possamos nos manter fiéis, ó Deus, no nosso Redentor, o nosso Senhor Jesus, que creiamos sempre na sua graça, Senhor, que possamos todos os dias render glórias ao nosso Deus, caminhando nesta vida tão transitória, tão difícil em que vivemos, ó Deus, até chegar à nossa convocação, até chegarmos naquele grande dia em que haveremos de louvá-lo e adorá-lo presencialmente, Pai. Te agradecemos, ó Deus, rogamos hoje pelo nosso país, que o Senhor dirija, Senhor, a nossa nação. O nosso único governante é o nosso Senhor Jesus Cristo. E confiamos, ó Deus, que o Senhor está no controle de tudo. Oramos, meu Deus, gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar o coral para que esteja assumindo aqui o seu lugar. Depois do nosso coral, estará impetrando a bênção apostólica o pastor João Carlos, que foi pastor aqui quase 30 anos. Eu não sei se eu consigo chegar nisso. 30 anos. Então, o pastor João Carlos estará impetrando a bênção apostólica e estaremos então encerrando o culto desta manhã.